informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão ESBM, um programa da Escola Superior da Brigada Militar. Você já foi aluno do ProERD? Sabia que a Brigada Militar possui um instituto de pesquisas? Para falarmos sobre esses e outros assuntos, hoje recebemos o Major Michel e a Capitã Brondani. Sejam bem-vindos. Olá. Muito obrigado, Munhoz. Obrigado, João Marcelo. Obrigada pelo convite. Vai ser uma alegria imensa, né, estar falando hoje com os senhores aqui. Que bom. Ao meu lado, o Major João Marcelo, que vai nos ajudar na condução dos trabalhos. Uma breve leitura aqui dos currículos. O Major Michel Ribeiro da Rosa ingressou na Brigada em 2006, né? Fez o curso de soldado em Rio Grande, depois em 2015 o curso de capitão. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pelotas, bacharel em Ciências Militares na área de Defesa Social pela Brigada Militar, pós-graduado em Direito Penal Militar, pós-graduado em Planejamento e Gestão Estratégica em Segurança Territorial, é mestrando na URGS em Segurança Cidadã, possui o CEOC, né, o nosso curso de especialização em Operações de Choque, curso de Fiscalização de Trânsito na PRF, curso de Aspectos Jurídicos da Atuação Policial no Ministério da Justiça, curso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo no Ministério da Justiça, e assim vai. Então nós vamos parar por aqui. A Capitã Kelly Brondani de Aquino, ela é mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz, especialista em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, bacharelado em Ciências Militares e bacharelado em Direito pela Unisc. E ela também é a coordenadora estadual do ProERD. Muito bem. Gostaria de perguntar para vocês, para nós inicialmente sabermos as suas trajetórias na corporação. Bom, então, Paulo, vou iniciar então, né? Primeiramente, agradecer o convite, dizer da minha imensa alegria estar aqui, junto com duas referências, né? O veterano Major Munhoz, veterano João Marcelo. Então, é extremamente gratificante a gente estar aqui nesse momento, com a Brondani, que tem uma história, né, dentro da instituição também muito rica, muito de avanços, né, na carreira, assim como eu. Iniciei, né, como soldado da Brigada em 2006, incluí em Rio Grande, né? Mas eu tenho uma referência familiar, né? Meu pai é sargento da reserva, eu tenho um tio também que é sargento da reserva, então eu me criei no meio da Brigada Militar em Pelotas, né? Muitos amigos, e hoje filhos de colegas do meu pai são praticamente meus irmãos, né? Então eu tenho essa a minha vida foi sempre dentro de quartel, né? Mas então, eu sou natural de Pelotas, me criei num bairro, né, periferia lá de Pelotas, o Pestano, né? E daí então eu vim para Porto Alegre em 2001, depois morei um tempo em Montenegro, onde eu fiz o concurso para soldado da Brigada e também fiz admissão na Universidade Católica de Pelotas, eu tive êxito no curso de Letras. E aí então depois fiz a opção por Direito, né? Até as coisas como se alinharam, né? E eu me formei na Universidade Católica. Claro que aí eu tive que trancar a universidade para frequentar o curso de soldado em Rio Grande. 2006 em outubro, 3 de outubro de 2006. Aí então retornei em 2007, eu me formei em 10 de dezembro de 2011, dia 30, 31 saiu o edital para oficial, né? E aí então eu já vinha estudando já dentro da universidade, né, já com algumas matérias que eu sabia que eram de relevância de concursos, né, e também do curso oficial. E aí eu tive êxito, então, né, para entrar, então, no CSPM em 2014. Foi chamado 2 turmas. A primeira turma foi em novembro, né, Major Munhoz? Foi em novembro de 2012. Isso.
E aí a segunda turma foi em fevereiro de 2014, aí, no qual eu fiz parte, né? Mas, então, daí então eu fui para Rio Grande, né? Logo que me formei. Comandei 2 anos e meio lá. Depois eu fui designado para o Comando Rodoviário, na verdade, a 4ª Companhia do 2º Batalhão Rodoviário em Rio Grande. Fiquei 4 anos e 11 meses, né? Depois eu vim para a Academia de Polícia Militar, 2023. E aí passei a responder em maio, junho, o estudo de pesquisa da Brigada. E quando promovido agora em dezembro, então assumi efetivamente, né, a chefia do estudo de pesquisa, né? E daí então, chegando em Porto Alegre, busquei fazer o mestrado. Já antes eu sempre busquei o ensino, a educação, sempre gostei dessa parte, né? Me aprofundei mais nas questões de pesquisa no IPBM, que foi uma paixão, né? Foi algo que amor à primeira vista, vamos dizer assim, né? Então, dentro dos projetos que o Coronel Dirceu tinha para o Departamento de Ensino, nós começamos a trabalhar, com todo o apoio do Departamento de Ensino, a gente conseguiu colocar alguns projetos, né? Que posterior eu vou falar aqui, mas eu vindo a Porto Alegre, então, eu nessa parte da educação, eu sempre gostei do ensino, né? Então, eu consegui, então, adentrar no mestrado, dar aula no CBFPM, no CTSP, no CSPM. Então, essa é a minha trajetória de uma forma bem resumida. Capitã. Então, eu sou a capitã Kellen Brondani de Aquino. Muitos me conhecem, né, por Soldado Kellen, que foi quando eu ingressei na brigada. Até fiquei preocupada aqui, né, porque sou mais antiga de brigada que o Major Michel. Entrei na brigada em 2003, né, como soldado. Trabalhei, então, toda a minha vida ali na função de soldado em Santa Cruz do Sul. Sou natural de Santa Maria, a brigada me levou para Santa Cruz. Acabei gostando da região e trabalhei todo o tempo ali no 23 BPM, no CRPO. Foi em Santa Cruz, então, que eu acabei fazendo faculdade de Direito. E no curso de soldado lá, quando eu vi lá a primeira oficial, eu sempre gosto de contar essa história, porque eu vi a primeira oficial ali fardada, eu disse assim, meu Deus, eu quero ser como essa mulher, né? E aí que eu comecei a trabalhar toda ali a minha trajetória para ser oficial da brigada. Fiz a faculdade, fiz o concurso ali de 2012, reprovei por 3 questões. E aí, nesse mesmo momento, foi o momento em que eu acabei sendo aprovada no mestrado. E fico muito feliz de estar hoje aqui compartilhando esse espaço com o Major Michel, porque eu tenho uma paixão imensa pela pesquisa também. Então, vir aqui, né, compartilhar esse espaço falando de 2 amores, que é a pesquisa, né, e o ProERD, para mim é uma alegria, uma satisfação imensa. E durante a carreira, então, eu consegui, né, também sou muito apaixonada pelo ensino e consegui conciliando a Brigada Militar com o ensino, né, fiz mestrado, depois acabei dando aula também numa instituição de ensino superior, lá em Santa Cruz do Sul, e nunca abandonei o sonho de ser oficial da Brigada, né. 2018 fiz o concurso, consegui ser aprovada e apaixonada pelo ProERD desde que eu era soldado. Eu nunca tinha conseguido fazer o curso de instrutora, mas eu sempre ajudava nas formaturas e estava sempre envolvida com a causa e acreditava muito, né, no poder ali do instrutor em sala de aula. Foi depois que eu me formei, então, capitã da brigada, que eu recebi o convite para ir fazer o curso de instrutora no Rio de Janeiro. E fui fazer, foi uma experiência, assim, um curso maravilhoso. E desde então eu comecei a ser instrutora, né, do ProERD, atuar. Descobri, assim, até então eu só via aquilo que as pessoas olham por fora, assim, né, o ProERD por fora. Depois que eu fui fazer o Cefip, fui fazer o curso, eu consegui perceber, assim, o quão grandioso é o ProERD, em sua essência, assim, né? E que às vezes a gente acaba não transmitindo a essência do ProERD, né, para as pessoas. E fui convidada, então, agora esse ano para fazer parte, né, da coordenação. O ProERD, ele está vinculado ao Departamento de Ensino, então o diretor de ensino me pagou a missão aí de coordenar o ProERD, né? Nós temos a Câmara Técnica, né, do ProERD, e nós temos o Centro de Treinamento
aqui no Rio Grande do Sul. É um dos 7 centros de treinamentos que tem em todo o Brasil, né? E aí a gente está aí com esse desafio, né? De seguir aí com a coordenação do ProERD. Muito bem. Como nós tivemos essa passagem, né? Eu também fui soldado da brigada pelas ruas, pela execução e também depois, né, na gestão. Gostaria de saber de vocês alguma ocorrência que foi marcante nessa trajetória. Bom, eu vou falar de uma, porque o Comando Rodoviário também traz bastante ocorrências que sempre envolvem famílias, né? Então, aquele brigadiano lá que está nas rodovias, ele por vezes, ele atende ocorrências que mexem, assim, porque sempre que a gente vê uma família que se envolve num acidente, é complicado, né? Porque a gente se põe, né? A empatia faz com que a gente se coloque no lugar das pessoas que ficam, né? Mas eu vou falar de uma ocorrência que foi em Arroio Grande, né? Foi eu estava no expediente e aí eu fazia acho que uns 4 meses que eu estava lá. Então eu digo, não, eu vou tirar o 4º turno com a guarnição, porque eram 2 brigadianos numa viatura, né? Porque até para conhecer a cidade, conhecer alguma sexta-feira. Então, eu embarquei na viatura e nós começamos a patrulhar. Daqui a pouco, a sala de operações pediu para ir até o centro, que havia um homem embriagado, que havia subido a calçada e tinha atingido 2 pessoas. Chegando lá, ele estava muito embriagado, ele invadiu a calçada e pegou 2 gurias, e as 2 estavam com fratura exposta. E aquela multidão de pessoas, umas 70, 80 pessoas em volta, querendo linchar, né, o autor. E nós tivemos que agir rápido, e estavam os 2 soldados, era o soldado Fortes, né, que está em Jaguarão, e hoje o sargento Cristiano, que está em Arroio Grande. Se eu não me engano, está em Arroio Grande ainda. Então, foi... E aí eu liguei para Jaguarão para pedir um apoio, né? Jaguarão ali é 50 quilômetros em torno de distância. Mas muito rápido o efetivo veio, mas ali eu vi que a brigada ela é muito respeitada. Porque conversando com meia dúzia me ajudaram a conter os demais. Então, porque como é que eu ia conter aquelas pessoas, né, de forma com apenas ali verbalizando, vamos dizer, porque não, eu nem me ouvi. Porque a comoção era grande, a cena era muito impactante, né? Mas aí conversando com esses, mais ou menos 6 pessoas, digo, capitão, tira esse cara daqui, senão a população, e tá vindo mais gente. E aí, no fim, nós levamos ele lá para a companhia, as pessoas foram para frente da companhia e acompanharam até a delegacia. Mas esse pessoal que nos apoiou ali a conter o pessoal, também, né, estavam juntos lá e conversando com o pessoal que não adiantava querer até tirar a vida do autor, porque ia só piorar a situação. Mas lógico, né, que a nossa ação foi técnica, nós tiramos o autor do local, fizemos todo o procedimento, né, tinha que fazer a perícia, tudo certinho, chamar guincho, né, e esse autor ficou preso. Mas eu não me lembro muito de detalhes posterior, mas eu lembro que foi uma ocorrência impactante e a gente vê a força da brigada. Principalmente no interior, né? No interior. E a população, né? Ela respeita, sim, a Brigada Militar. Ela vê a Brigada Militar como a solução, né? Dos problemas, dos conflitos, né? Que ali tem. Mas alguns se exaltam, alguns... Aí, para não ter que tomar uma ação um pouco mais contundente, né, mais pontual, assim, quando chegou o apoio, sim, aí, ok, aí a gente conseguiu
Mas a gente entendeu também que aquela cena ali gerou uma certa revolta, né? Então eu digo que os nossos brigadianos são os heróis. Sim, sim. O brigadiano tem que ter uma capacidade resolutiva diferenciada, né? Sim. Não é só a técnica, às vezes também a capacidade emocional, a capacidade cognitiva de conversar e convencer, o convencimento. Né? Xingamentos porque a gente não deixava chegar até o autor, né? Sim. E nós contemos e conseguimos manter a integridade do autor para ser entregue devidamente para a delegacia. Sim. Então eu fiquei pensando, se eu não tivesse entrado de serviço, era ser só os 2 brigadianos. Só 2. Né? É difícil. Só 2 brigadianos. Mas o apoio, né, tanto do CRPO Sul e de Jaguarão também, que agora é uma companhia independente, era o 3º BPAF na época, né, com operações e tudo, né, a gente sempre teve, né? Só que foi um fato que não se esperava, né? Sim, não se esperava, não havia uma previsibilidade, né? Hoje vai ter... Não, foi um fato que o camarada estava num bar, saiu com um veículo, foi passar pelo centro e entrou, assim, em cima da calçada. Kelly. Eu me lembro, assim, de uma ocorrência, logo no início que eu entrei para a brigada, e geralmente são as ocorrências que me chamavam muito atenção na época, né? E era Natal, era o feriado ali de Natal, né? Já tinha passado a véspera, já estava no Natal. Eu lembro que eu estava de serviço e nós fomos despachados para atender uma ocorrência de hoje Maria da Penha, né? Na época ainda não tínhamos a publicação da Lei Maria da Penha, era uma ocorrência de violência contra a mulher normal, né? E eu cheguei nessa ocorrência e eu me lembro que a mulher estava grávida. E aquilo me impactou de uma forma, assim, né? De eu ver aquela mulher agredida e eu sempre ficava me questionando daí, né? O porquê das mulheres permanecerem em relações, né, de violência. Então, recordo ali que a gente atendeu a ocorrência, ela chorava muito, tinha mais uma criança pequena, né? E aí, o que aconteceu? A gente... Como na época, né, a lei determinava e tratava a violência contra a mulher como um delito de menor potencial ofensivo, a gente fez um termo circunstanciado, até nem foi termo circunstanciado porque o agressor não estava mais no local, né? Fizemos simplesmente ali a comunicação de ocorrência policial e seguimos a vida, né? Mas aquilo sempre me impactou e nunca saiu da minha cabeça esse fato, né? E acho que até depois eu fui... Uma das abordagens que eu sempre fiz relacionada com os meus objetos de pesquisa sempre estavam relacionados com a questão de gênero, né? E aí a gente pôde aproveitar ali, visualizar a Lei Maria da Penha sendo inserida no ordenamento jurídico. Fizemos estudos sobre isso, né? Então sempre busquei entender as causas ali e por que, né? Tentar achar respostas, né? Do porquê que as mulheres não saíam daquele ciclo de violência. Quando eu comecei a trabalhar em Candelária, que eu, após formada, né, capitã, eu fui designada para comandar a companhia de Candelária, e eu percebi que, na verdade, surgiu assim, um pouco de frustração também, no sentido de que a sensação que eu tinha é que por mais que a gente tivesse uma lei, né, que desse toda a proteção à mulher, a rede não conseguia garantir que aquela mulher fosse protegida, né? E parece que todas as ações que tem, elas eram ineficientes. E aí eu comecei a me questionar, né? Mas como que a gente consegue atingir as pessoas para que elas compreendam verdadeiramente que não podemos, né, admitir que mulheres sejam vítimas de violência? E foi aí que daí a gente começou a trabalhar com a questão de voltar o olhar para as crianças, né? Pensando numa cultura, numa transformação cultural, no sentido de que talvez essa geração a gente não vai conseguir convencer, né? Mas que relacionando também, né, as nossas ações comunitárias com essa ideia, né, a educação para a não violência, né, contra a mulher, talvez ir lá plantando sementinhas, né? Então a gente costumava dar muitas palestras nas escolas, fomentava, né? Com os jovens, né? Com as crianças também, justamente para falar
da questão da violência, né? Explicar o porquê não ser conivente com a violência, né? Sim. E aí foi um trabalho que a gente acabou fazendo, assim, e que eu acho que é muito decorrente dessas indagações que eu sempre acabei fazendo na minha vida, assim, na minha trajetória com relação à violência contra a mulher. Sim. Então vamos falar um pouco sobre o Instituto de Pesquisas da Brigada Militar. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o ProERD. O mascote do ProERD está aqui, né, nos acompanhando. Muito bem. Michel, o que é o Instituto de Pesquisas da Brigada Militar? Bom, o Instituto de Pesquisa da Brigada Militar ele está subordinado ao Departamento de Ensino, né? É uma UPM que é pioneira no Brasil. A sua criação, a sua construção iniciou em 1987. Então, o capitão, na época, Vanderlei Martins Pinheiro, né? Ele teve a ideia de criar um Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Segurança Pública. E essa ideia dele, né, acabou, né, vindo em 88, né, através, então, do Instituto de Pesquisa, ser um órgão, né, uma OPM que trabalhava exclusivamente com a pesquisa científica. Ou seja, o coronel, então, da reserva, o tenente-coronel da reserva, hoje Pinheiro, foi visionário, né? E na época, e eu converso muito com ele, ele nos visita lá, na época não se falava em pesquisa científica dentro das instituições policiais militares, né? Então nós temos esse título de pioneiro, né, de todo o Brasil. Nós somos o instituto mais antigo, né? Mas a gente trabalha ali com planejamento, coordenação e assessoramento do Departamento de Ensino, quando solicitado pelo comando, né? Para as pesquisas científicas, nós temos ali todos os trabalhos de conclusão de curso, né? Nós temos agora até trabalhos de oficiais de 1972, 71, nós temos bastante. E um dos projetos que nós estamos fazendo é a revista do IPBM. A gente quer fazer uma publicação histórica, né? A gente quer trazer alguns trabalhos lá da década de 80, né? Muito interessantes os trabalhos, alguns eu estou lendo, né? Então já tinha essa visão de gestão, né? Que atualmente, né, de números, estatísticas, né? Tudo que assessora a nossa ação. Pois bem, o Instituto de Pesquisa ela possui 3 seções. Seção administrativa, que é a parte que trabalha ali no administrativo, toda a parte de recursos humanos, logística e patrimônio. Nós temos a seção de pesquisa e extensão. Aí sim, a pesquisa e extensão ela trabalha com avaliação de obras, ou seja, ela, na verdade, não é ela que avalia, mas é ela que nomeia a comissão, né, indicando para o Departamento de Ensino para a publicação e verificar se aquela obra solicitada que seja como fonte de consulta da instituição, né, ela está dentro dos parâmetros da NI 3.4, que é a que rege o Instituto de Pesquisa, né? Daí, então, é nomeada essa comissão, né? Agora, eu lembro que tem um livro do Tenente Coronel Marconato, né? Que ele escreveu com outros autores, não recordo o nome, mas foi, acho que o Tenente Coronel Deprá também, eu acho. Né? Então, eles fizeram um livro e foi, né, avaliado, né, e foi devidamente colocado lá à disposição, né, da instituição. Também, né, os pedidos de pesquisa de universidades, né, que graças a Deus nós possuímos em torno de 12 universidades que estão pesquisando atualmente na instituição. Mas tem essas universidades, podemos dizer, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos a Unipampa, a Universidade de Brasília, também nós temos um mestrando da UNB, nós temos também da Unijuí. Eu tenho aqui, depois eu passo assim de cabeça, eu não vou... Mas nós temos, então, esse procedimento institucional que a gente faz a primeira análise, que é pedido o projeto de pesquisa dele, do pesquisador, é pedido também a autorização do Conselho de Ética da universidade,
Dali a gente faz uma avaliação, né? E dali subsidiamos o departamento de ensino para que então também dê seu parecer para o comitê de ética da Brigada Militar, né? Que é que tem como presidente o subcomandante-geral. Daí então é autorizado ou não e nós acompanhamos e após concluída a tese, a dissertação ou até a monografia, ela é encaminhada para nós termos também nos nossos registros, né? E a seção de pesquisa e extensão também ela é responsável pelos orientadores metodológicos, né, dos cursos CSPM, CAPM, CEPGESP. Nós temos um rol de doutores e mestres na instituição. E hoje nós contamos também com doutores e pós-doutores de universidades. Inclusive a UNB, Universidade de Brasília, nós temos uma doutora que participa do nosso programa de pós-graduação. Nós temos também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UERGS. A UERGS, até inclusive, ela disponibilizou em torno de 40 professores, né, que atuam na UERGS ali para alguma demanda que a Brigada Militar tenha. Estamos dentro dos nossos projetos, depois também vou falar também. Nós estamos com um termo de cooperação que se encerrou em 2021. Estamos já bem avançados, já a UERGS está pendente apenas de nomear um fiscal, né, para nós retomarmos esse termo de cooperação. E depois nós temos o nosso IAD. O nosso IAD, ele também é um carro-chefe do Instituto de Pesquisa. Nós somos responsáveis, né? Então, o soldado Matheus, que está aqui conosco, ele é ali dos mais antigos, que desde 2019, né, nós temos o IAD no Instituto de Pesquisa, mas em 2020, com a pandemia, que ela realmente ganhou outras missões, né? Acho que até o teu curso de CSPM, né, né, Brondani? Acho que também teve instruções ali, mediante o IAD, mas hoje nós temos em torno, ativamente, tá, 2.200 usuários em cursos, CTSP, CSPM, nós temos duas turmas de CBFPM, no caso, né, CTSP aqui na Zona Sul, e também Santa Maria SFAS, né? Curso de tutor de saúde física, curso de operador de aeronaves remotamente pilotadas, que é o drone, né? Cursos de curso de câmeras corporais, um curso também da corregedoria, que é proteção, valorização e acolhimento da mulher brigadiana. Nós temos também o curso de instrutor de saúde física. Então, aí, em 2024, nós temos um suporte também, que entrar ali no site da Brigada e no próprio IAD, ali tem um suporte do WhatsApp, né, que por vezes não está conseguindo definir a senha, que é por e-mail. Hoje a gente consegue fazer a definição por e-mail, mas em 2024 nós tivemos quase 5.000 atendimentos ali pelo São IAD. Números muito Ou seja, o Matheus deve ter enlouquecido, né? O Matheus lá no IPBM lá quase zoiteou, né? Quase zoiteou. Ele pediu quase pro Major Michel para sair. Mas é que nós temos o PAEC também. O PAEC demanda toda a instituição. Não, a ferramenta EAD foi fantástica. Eu acho que a Brigada provavelmente também é uma das pioneiras do Brasil no uso dessa ferramenta, né? Dessa tecnologia, né? Se não, ela é uma das instituições. As nossas habilitações também de condutor de veículos de emergência, graças a essa ferramenta, a gente consegue... com essa missão. Essa ferramenta, ela é fundamental para que a Brigada consiga estar atualizada com seus condutores, com os cursos de emergência, transporte coletivo de passageiros, produtos perigosos, tudo é sensacional. Um trabalho... Vê que o IPBM, alguém passa ali e erroneamente tem a impressão de que o IPBM está ali, não função. Tem uns trabalhos lá, está arquivado lá, né? E a gente sabe que não. Quantos, tem ideia de acervo que existe hoje? 2.600 trabalhos nós temos. E aí entra o seguinte, né? Desses trabalhos, nós podemos falar que está incluído as monografias, os artigos, e vai entrar mais trabalhos por conta das teses e dissertações que estamos concluindo o nosso programa de pós-graduação.
né? Então, nós temos em torno de 2.600, no geral, né? No geral de trabalhos científicos lá. E também os livros que são aprovados pela comissão, né? Fica conosco lá também, né? E então, e é a fonte de consulta. É a fonte de consulta da nossa instituição. E eu entendo que nós, como Instituto de Pesquisa da Brigada, nós temos que subsidiar a gestão. A gestão, ela precisa de referência, ela precisa, quando até na execução do policiamento, e o Coronel Dirceu, e o Comando Geral, e o Coronel Dirceu, ele tem trazido no Departamento de Ensino, para as monografias do CSPM, temas que o comando elege como prioridade. Exemplo, acidente de viaturas, quais são as causas, o que se pode melhorar. Então, isso, a pesquisa, nós levamos aos alunos oficiais, né? Agora nós temos 2 trabalhos de ProERD, né? Para subsidiar também o trabalho do ProERD. Então, nós incentivamos que o aluno oficial, ele pesquise determinados temas de necessidade de pesquisa da Brigada Militar. No CEPGESP também teve temas que eram atinentes principalmente na inovação, né? Nas questões de estrutura, então, a gente tem buscado sempre trazer temas, né, que venham subsidiar a ação policial. Claro que sempre se pensou desta forma, mas o comando hoje, ela tem algumas necessidades pontuadas e tem passado para o Departamento de Ensino, que ali no IPBM a gente leva para os cursos que tem como conclusão de curso uma monografia, um artigo, para que eles colaborem, teses também, dissertação, para a gente poder... Se o senhor me permite fazer uma contribuição, né? Eu trabalho também numa das escolas, né, no curso, que está com curso de formação de soldados. Uhum. E uma coisa que me chamou a atenção, quando eu perguntava para os alunos, né, nós temos lá na Zona Sul 263 alunos fazendo curso de formação de soldado. É que eu sempre perguntava assim, quem é que fez ProERD? Muita gente levantava a mão. E aí, foi aí que a gente encomendou uma pesquisa, né, para o IPBM, para justamente, né, a gente fez um levantamento muito rápido. Major Marcelo, o que o senhor acha? Dentre esse universo de 260 alunos, quantos o senhor acha, em porcentagem, assim, que fez ProERD? 70%, 80%? Não, chutou para cima. Para cima? Não, porque a ferramenta do ProERD é uma ferramenta sensacional. Sim, Mas... Eu sou uma das pessoas que acreditam bastante no ProERD. Aliás, tem uma curiosidade enorme, já que estamos aqui com o Instituto de Pesquisa e o ProERD. Seria uma pesquisa interessante, um estudo comparativo numa escola em que os alunos fizeram ProERD com uma que não fizeram, e ver no futuro o percentual de pessoas que caíram na drogadição, né, e ver a eficiência da ferramenta e tal. Mas é por isso que eu acredito que fosse bem alto. Não, mas 48%. Bastante? Bastante. E isso nos chamou a atenção justamente no sentido de fomentar uma pesquisa, né, para verificar qual é a percepção desses que foram, né, desses alunos soldados que passaram pelo programa, de que modo que o programa impactou a vida deles. Até questionando, né? Será que o programa influenciou na escolha da carreira? Exatamente. Então, por isso que a gente encomendou a pesquisa ali. Exatamente, para trazer essa quantidade, né? Essa quantificação, né? Daqueles que hoje estão, né? Que estão hoje no curso de soldados. Não, e o Instituto de Pesquisa precisa de oficiais como você, que acreditam no Instituto de Pesquisa, que não cheguem lá. A gente tem aí o Cristiano Munhoz, aí é um bom oficial da reserva para te ajudar nessa missão aí, que fez um trabalho à época. O Munhoz, que ano foi, Munhoz, que você escreveu o teu livro sobre desmilitarização? Foi 2020. 2019, ou seja, o tema ele vem e volta, e provavelmente o único livro escrito no Brasil especificamente sobre o tema desmilitarização seja ainda o do Munhoz.
Com certeza. Então, ou seja, a Brigada Militar, ela tá sempre na vanguarda, sempre saindo na frente. E até essa informação eu não tinha, até para quem está nos assistindo. Ou seja, antes da Constituição de 88, a Brigada Militar já alçava voos Já pensava em voos. pesquisa na área de segurança pública, né? Isso é sensacional, isso me dá mais orgulho de ser brigadiano. É isso aí. E com relação a essas pesquisas, quais são os principais projetos em andamento hoje no IPBM? Hoje nós temos o projeto que isso demanda tempo, né? Que é o termo de cooperação da UERGS. Nesse termo de cooperação nós vamos buscar cursos, né, de especialização, parcerias, nossa pós-graduação, né? Nós temos um programa de pós-graduação em ciências militares, ciências policiais, de polícia militar. Então hoje, atualmente, nós temos nós temos 8 mestrandos e temos 7 doutorandos. Inclusive, os doutorandos agora do segundo doutorado, eles vão ministrar aula na UERGS, na matéria de metodologia do ensino superior. Então, nós estamos buscando, né, essas parcerias com universidades, né? A URGS já também sinalizou a intenção de um termo de cooperação. Tudo projetos, né? Nós já estamos também em andamento com uma parceria com a Uningá Eleva, né? Que é uma universidade voltada à saúde, né? À odontologia. Então, nós fizemos o primeiro passo, que era propor para a Brigada essa parceria, usando como campo de estágio de uma especialização em odontologia hospitalar, o nosso HBM. Então está em tramitação ainda, né? Mas Interessante. já é um projeto que está em andamento. Revista do IPBM. Nós temos uma parceira ali que voluntariamente nos presta consultoria e ela tem uma experiência muito grande na área da pesquisa. Ela é pós-doutora pela URGS e doutora pela USP, que é a doutora Cristiane, né? Ela está nos ajudando nessa construção de uma revista científica que nós lá na frente queremos, né, trazer essa revista que já é praticamente dentro da nossa pós-graduação, né, e também construir cursos, né, mestrados, doutorados com outras universidades. A exemplo da PM de Minas Gerais. O Tenente Coronel Francis é um dos pioneiros. Com o CRISP lá, né? Isso. Então, nós estamos com esses projetos com universidades justamente para, né, o nosso ensino, ele por si só, né, até pelo artigo 83 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né, ela nos permite, né, nosso ensino, nós regularmos ele, né, até porque nós temos a lei de ensino também no Estado. Mas também entendemos, né, o Departamento de Ensino entende que as universidades também colaboram muito para a nossa atividade. Então, são cursos que nós queremos construir de especialização, né, doutorado, mestrado, em parceria com essas universidades. Nós também, no IPBM, eu fiz um curso no Ministério da Justiça, que é o curso de multiplicador de polícia antirracista. Então, agora fizemos, terça-feira, no dia 13, um seminário da Brigada Militar, um seminário institucional sobre igualdade racial, em conjunto com a Corregedoria. Então, IPBM e Corregedoria, né, organizaram. E eu estou também fazendo projetos com o Colégio Tiradentes, onde a gente vai tratar sobre o tema com professores, né, e alunos para trabalhar a empatia, né, porque as questões raciais, ela necessita de um conhecimento amplo, histórico, para que já desde a adolescência e também as ações policiais, nós temos também o curso de uma matéria que foi inserida no CTSP, né? Nós temos um curso também que habilita esses instrutores, né, a falarem sobre o tema. É um tema que, por vezes, ele traz polêmicas, né? Então é preciso conhecer de forma científica, né? Sim. Usando
para que o nosso brigadiano possa atender a ocorrência de forma correta. Viu que o Michel chuta, bate escanteio, cabeceia, faz tudo, hein, Michel? Sim. Faz tudo Isso mais é um ótimo. pouco. Mas o Michel estava falando, a Brigada já teve com uma cooperação com a maior universidade pública do Rio Grande do Sul, que foi com a URGS, na época do professor José Vicente Tavares, que é o coordenador lá do mestrado em segurança pública. O que eu fiz, que validou lá a sua tese de doutorado, e o que o Michel agora também está fazendo, né? Sim. Então, nós já tivemos uma cooperação muito grande, que na época do coronel, se não me engano, Sérgio Abreu, na época, então, é de longa data já essa relação do IPBM com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E quando a gente fala em inovação, falamos em pesquisa, como é que você vê hoje essa questão do crescimento da inteligência artificial e a criação de pesquisa, né? E não somente o plágio ou compilação dessas situações? Olha, eu vejo assim, ó, a inteligência artificial ela tem dois viés, né? Então, ela pode ser tanto amiga como ela pode ser uma vilã. Eu acho que para fim de pesquisa, para fins de colheita de informações, ela é muito boa. Ela é muito boa. Mas ela também precisa ser verificada. Preciso também saber se aquela informação ela é condizente, né? E ela é realmente como cientificamente comprovada. Né? Eu acho que ela é uma boa ferramenta para isso. Porém, por outro lado, aquele que apenas quer fazer o trabalho e a titulação e atribui o seu trabalho a essa ferramenta, eu entendo que ela pode ser uma vilã nesse caso, né? E aí entra as questões do plágio, entra as questões daquele que deveria fazer uma pesquisa científica séria para trazer, se é algum curso profissional, um produto, né, a ser entregue, ou também acadêmico, o que seja, né? Acho que ela tem esses dois viés. Poderíamos ter no futuro doutores que não fizeram trabalho, né? Sim. Foi inteligência artificial, né? Exatamente. Ele não tem conteúdo nenhum. O trabalho é top, mas ele não sabe nada do trabalho. Sim. Para fins de consulta, vai ser uma compilação de informações daqui, dali, que vai construir a tese dele. Mas aquele doutor que deveria ser a referência daquele trabalho não vai ser. Vai ser substituído pela inteligência artificial. É o que a gente tem hoje com os ghostwriters, né? As pessoas que pagam para alguém escrever o seu livro e depois dizem que o livro é seu. Se você pegar um paralelo com a inteligência artificial, eu digo que escrevi alguma coisa, mas eu posso muito bem pagar para alguém fazer uma pesquisa, a pessoa faz a pesquisa e eu coloco o meu nome. Ou seja, na verdade, sempre existiu essa possibilidade, né, que a inteligência artificial hoje propõe. Sempre teve, né? Alguém escrevendo, ou um plágio bem elaborado, sempre, né? Mas o alcance dessa ferramenta, ela é muito maior. Agora foi potencializada a quinta potência, né? Agora fica trabalho nota 1000, né? Imagina. Com a ferramenta, né? E, Michel, como que a comunidade faz para acessar o acervo da IPBM? Bom, nós temos um site, né, que é bibliotecas.bm .gov.br. Não, bibliotecas.bm.gov.br. Não, perdão, me perdi aqui. biblioteca.bm.gov.br. Dentro desse endereço, ali possui as bibliotecas da PM, do museu, do IPBM, né, e do Colégio Tiradentes. Dentro dessa biblioteca é possível, não há necessidade de fazer login. Mas, se colocar, eu tenho interesse de falar sobre ciclo completo de polícia, coloca ali o tema, né, e aí vai aparecer os trabalhos que nós possuímos. A partir daí, é preciso encaminhar um e-mail para o IPBM, acervo@brigadabm.rs.gov.br. Mas, nesse e-mail, tem que se dizer qual é que é a proposta, qual é a intenção.
Porque existem 2 procedimentos previstos na NT 1.4 e que nós fizemos ali. Se é uma pesquisa de um curso, tipo CSPM, bom, então já há uma avaliação na própria matéria metodologia científica sobre aquele tema que ele vai pesquisar. Então, a gente só encaminha os trabalhos. Agora, uma universidade ou um brigadiano que está pesquisando a instituição para o seu trabalho em universidade, é preciso passar pelo Conselho de Ética. Então, ele tem que encaminhar um pedido para nós, informando seu interesse de pesquisa, se é interno ou se é externo. Nós instruímos ele com os documentos que é necessário, como falei, o projeto de pesquisa, a liberação do Conselho de Ética da universidade, currículo Lattes do pesquisador, do orientador. E aí, então, nós instruímos um PROA, né? Fizemos um parecer e pela pertinência. Porque tem dados também que é institucional, né? Dados sensíveis. Então, dados sensíveis, e nós fizemos esse filtro. A partir daí, nós encaminhamos, então, para o Departamento de Ensino para, então, fazer o parecer e encaminhar lá para o Conselho de Ética e o subcomandante-geral, com um chefe de Estado-Maior, mais 3 oficiais, né, nomeados, vão fazer a análise e aí vão autorizar ou não. Michel, como que você vê a produção científica a nível Brasil sobre os assuntos policiais? Olha, nível Brasil, eu até não vou me arriscar a dizer nível Brasil, mas o que eu vejo analisando aqui o nosso estado? Eu vejo que é preciso nós estarmos inseridos nas universidades falando sobre questões policiais. Ou, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar. Existem muitas sensacionalismo na nossa formação, na nossa atuação. E quando você vai para uma universidade, tem pessoas que não têm uma noção realmente do nosso trabalho. E aí dentro do Instituto de Pesquisa, o que nós buscamos levar para as universidades, que eu por vezes participo, agora participei da aula inaugural do mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e quando somos convidados, né, é passar que a nossa instituição não é esse sensacionalismo, às vezes, negativo, que fazem da nossa profissão. E aí, nós informamos ainda, e eu vejo que muitos ficam surpresos, mas existe um instituto de pesquisa da Polícia Militar para quê? Não. As nossas ações, elas têm cientificidade. Sim. Nós pesquisamos, nós buscamos. É uma forma que nós temos também de estar inserido com as atualidades da nossa sociedade. Agora, no PAEC, dá um breve exemplo. No PAEC 2024, nós inserimos, então, falando sobre as questões de igualdade racial. Agora, nós inserimos igualdade racial, mantemos. Falamos sobre comunidade LGBT. Inserimos antissemitismo, combate ao antissemitismo. Inserimos protocolos para atendimento de pessoas em situação de rua. E, por fim, aqui até aproveito o espaço para agradecer ao Tenente Coronel Pimentel, de Santa Catarina, que me passou todo o material que Santa Catarina já trabalha desde 2022 sobre atendimento de ocorrências com pessoas com espectro autista. Então, eu vejo que o Instituto de Pesquisa ele tem que subsidiar as nossas ações, tem que pesquisar, buscar conhecimento e levar. E o PAEC tem sido essa forma. E a informação do Michel vê que é interessante, né? Agora na PEC aí que buscam da segurança pública lá em Brasília, tramitar para aumentar a integração entre as polícias. Mal eles sabem que a gente já faz essa integração. Você acabou de dizer que buscou material com Santa Catarina. Sim. Aí alguém diz assim, não, as polícias militares precisam se integrar mais. Nós já somos integrados. Não conhece? A gente já é integrado na área de segurança, na área de pesquisa, na área de ensino, na área operacional.
o policial militar do Rio Grande do Sul vai fazer o curso de choque dele lá no Pará e volta. E aí o pessoal... É muito desconhecimento na universidade. Quando eu fiz o mestrado também, às vezes a gente ouvia algumas coisas assim e dizia, não é possível, não estão falando isso. É desconhecimento. E aí eu concordo com o Michel, a gente tem que se aproximar cada vez mais para eles perceberem. Que o João é o mesmo João que está lá voando na Brigada Militar, é o mesmo que está sentado ali na URGS ali, assistindo uma palestra, alguma coisa, é a mesma pessoa. Falando nessa questão da aproximação, né, com a comunidade, agora nós vamos ver a questão do ProERD, que ele é muito próximo, né, como nós estamos já pincelando aqui. O que vem a ser o ProERD? Então, o ProERD, né, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, é justamente, né, um programa desenvolvido por policiais militares que mantém o policial militar próximo e junto da comunidade. É importante a gente frisar ali, né, que o ProERD ele surgiu em 1992 no Brasil, e o estado pioneiro foi o Rio de Janeiro, né? E no Rio Grande do Sul, o ProERD veio para 1998, pelas mãos do então Capitão Pérez, que trabalhava no 11 BPM, foi fazer o curso de instrutor, né, na cidade do Rio, e trouxe a ideia do ProERD para o Rio Grande do Sul. E desde então, o ProERD não parou mais de acontecer no Rio Grande do Sul. Nós fechamos em 2023, né? 25 anos. Esse ano estamos fechando 27 anos de ProERD. E vale dizer também, né, que o ProERD ele se origina de um programa norte-americano, né? O DARE. Vou me arriscar aqui a falar em inglês, né? Drug Abuse Resistance Education, né? Então lá, né? A tradução é programa de resistência às drogas, né? Também, e foi criado pelo chefe de polícia lá em 1983, justamente num período em que os Estados Unidos ele estava visualizando um aumento muito grande de criminalidade e isso tudo se repercutia pelo aumento da incidência do uso de drogas, questão ali do tráfico, né? Então, se desenvolveu um estudo e importante dizer, né, que o ProERD ele é fundamentado por um estudo, uma tese de doutorado que foi escolhida nos Estados Unidos como um modelo a ser seguido, né? E ele se desenvolveu e se disseminou não só nos Estados Unidos, mas por todo o mundo, né? Então, vários países do mundo desenvolvem o ProERD. E no Brasil é uma referência, né? O Brasil, né, nesse contexto internacional, ele acaba se tornando uma referência. No contexto nacional, nosso Rio Grande do Sul, a nossa brigada, né, também é uma referência. Nós temos uma Câmara Técnica Nacional, que é composta pelos 7 centros de treinamentos. Para que os senhores entendam, né, o ProERD ele é muito fidedigno, né, fidelizado à metodologia norte-americana. Então, a gente tem que seguir aquela metodologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos para que o programa seja eficiente, para que ele seja, né, tenha resultados positivos. Então, a gente, em nível nacional, né, nós sempre buscamos resolver, né, e aí o senhor estava falando de integração, né, o ProERD é integrado nacionalmente, porque todos os centros de treinamentos fazem parte dessa Câmara Nacional e se discute ali os rumos do ProERD no âmbito nacional. O ProERD só das polícias militares. Polícias militares. É um programa que é desenvolvido por policiais militares, né? Então, todas as polícias... O ProERD acontece em todos os estados do Brasil, né? E ele é gerenciado por essa Câmara Nacional. Então, os cursos que são desenvolvidos, né? Tudo passa pela validação dos Estados Unidos, né? Do programa norte-americano. No âmbito da sala de aula, né? O objetivo do ProERD é justamente... Eu costumo dizer, o ProERD não ensina as crianças só a dizer não às drogas. Porque o ProERD, com toda a metodologia utilizada, ele vai ensinar as crianças a terem autonomia, a terem o conhecimento, né, a partir de uma metodologia ativa, para que elas aprendam a tomar decisões seguras e responsáveis em suas vidas. Então, a partir dessa parceria que é firmada, né, entre família, escola e polícia militar, a gente contribui para formar o cidadão, para entregar à sociedade, né, um cidadão consciente das suas responsabilidades, né, e
com a certeza de que ele tem que tomar decisões seguras e responsáveis, que passa, inclusive, por dizer não às drogas, né? Então, a gente trabalha muito com a questão da empatia, né? Da alteridade, habilidades, né? Para desenvolver essa potencialidade para a criança perceber, né? Ou o jovem perceber, você dá conta, né? Das ações dela e que aquilo vai gerar uma consequência ou positiva ou negativa. Então, o instrutor ProERD, quando ele está na sala de aula desenvolvendo a metodologia, os currículos, né? E a gente tem currículos das séries iniciais, do 5º ano, do 7º ano e do ensino médio, né? Então, quando ele está desenvolvendo essas metodologias com as crianças e com os jovens, ele está trabalhando e reforçando isso, né, com o aluno a partir de um modelo de tomada de decisão, né, a gente tem o MTDP, né, o modelo de tomada de decisão ProERD, que ensina a criança, né, a se dar conta de que ela está diante de um desafio, ela para e pensa, né, analisa o que eu posso fazer, qual caminho eu vou seguir, e aí a partir dali ela faz uma ação, ela escolhe o caminho que vai lhe trazer consequências positivas. Sim, até nós temos algumas imagens, pedir para o Rafael colocar para nós. Brunaninha, é interessante enquanto a gente conversa. Que o pessoal acredita que a polícia militar só faz repressão, né? Pelo contrário, a gente é o que menos tem interesse em trabalhar só repressão. A gente prefere que as crianças estejam num programa como esse, que sequer experimentem substâncias ilícitas, né? Ou mesmo lícitas, mas que levem à dependência química, né? Então, a polícia militar, como sempre, fazendo sua parte aí na sociedade e construindo um coletivo cada vez mais seguro, não a partir da repressão, mas a partir da prevenção, da prevenção, né? Que é uma das nossas funções ali, né? Eu diria até a principal, né? Trabalhar de maneira preventiva. E o ProERD faz muito bem isso, né? Vocês então são a gente brindes, tem vocês dão aí pras crianças? É da formatura, né? Então as crianças as crianças após desenvolver o programa ali, elas têm que fazer uma redação. Então a gente escolhe a melhor redação no final e a gente acaba premiando, né, com uma medalha, e aí tem comandos, né, que acabam conseguindo brindes, ali ó, o leãozinho, né, Esse aqui. É brinde? É brinde, daí esse é o menorzinho, né, porque o nosso mascote, o leão, ele é o símbolo, né, da força, né, da coragem, né, Sim. então e eles gostam muito de receber, de levar para casa o leãozinho do ProERD, né. Faz uma aqui redação, foi Marcelo. Faz uma redação para te tentar pegar o consegue. Esse aqui eu não dou, né? Aqui foi numa formatura lá em Candelária, né? A gente teve aqui as crianças, né, sendo agraciadas aí, né? O 1º e o 2º lugar. É muito interessante, assim, a integração da brigada com as escolas, né? A comunidade escolar, direção, professores, eles gostam muito da presença do policial ProERD. As escolas pedem a brigada militar. Pedem. Nós programa. conseguimos, em 2024, atingir todas as escolas de Candelária. E quando eu cheguei em Candelária, o programa estava meio parado, né? Porque nós tínhamos uma instrutora que acabou indo para a reserva. E aí foi uma das ações que fizemos, o resgate, né? Do ProERD. E a comunidade escolar de Candelária super abraçou o ProERD, né? Essa formatura foi muito interessante, assim, porque vereadores, autoridades municipais, né, tipo, dançavam na formatura, porque a formatura é uma festa, né? A formatura é um momento ali de... É o ápice. É o ápice ali, as crianças gostam muito, né? Então é um momento de descontração, né? Então é algo assim, até a gente pensa assim, a brigada fazendo isso, né? Mas sim, a brigada faz, né? Nós mostramos, inclusive, a nossa humanidade, né? Quando estamos em sala de aula. Olha aí o leão. Aqui também foi uma formatura em Santa Cruz. As formaturas de Santa Cruz colocam 500, 600, 700 crianças dentro lá do auditório. Aí o da policial Unisc. que fica de leão, ele sofre, né? Porque isso deve sofre. ser quente. É quente. Nunca foi policial? Nunca foi leãozinho? Leãozinho do prédio. Isso aí é uma outra história que eu só posso contar depois do programa. Eu fui. Foi leão do Tive essa prédio. oportunidade lá em Passo Fundo, uma vez o colega que fazia
o Leão do Proerd não pôde comparecer, daí pediram um voluntário. Vou ter essa experiência aí, uma experiência bem bacana. Então é quente mesmo essa roupa aí. É quente, mas faz parte. O Proerd, ele atua em escolas estaduais apenas? Todas as escolas, estaduais, municipais, particulares, né? Então, a gente busca fazer com a rede, sempre no início do ano letivo, a gente faz uma reunião com as direções da escola, né? Informando, explicando o que é o Proerd, e depois as escolas manifestam o seu interesse em receber, né, os policiais. Claro que nem sempre a gente não consegue, né, atingir 100% das escolas do estado, né? Às vezes a gente tem dificuldades em determinado local de falta de instrutor, né? Mas na medida do possível a gente vai atendendo o máximo possível de escolas. Eu tenho uma curiosidade, Munhoz. Mais ou menos quantas crianças a Brigada Militar faz o Proerd aí, ministra o curso do Proerd para a criançada aí? Desde que foi inserido, né, que começou a atuar lá desde a época do Capitão Pérez, né, já passou pelo programa 1.645.000 crianças. É maior do que a população de muitos países, provavelmente da Europa, né? 10% da população do Rio Grande do Sul. Olha aí. E no ano de 2024, nós conseguimos atender 1.999 escolas. Escolas. Então, dentro das escolas tem as turmas, né? E também uma das coisas mais interessantes, né, que o Proerd ele está sempre buscando desenvolver, né, melhorias. E em 2024 a gente inseriu o currículo para o ensino médio. E é muito bacana trabalhar com adolescentes, né? É muito interessante. É a faixa etária mais desafiadora, né? Que Exato. O aluno está resistente a aprender alguma coisa, reluta, revoltado, sem causa, né? Uhum. E ele fica, assim, às vezes desconfiado, né? Mas é interessante a relação. Olha aí, ó, o leãozinho, né? A relação de confiança que se cria do policial com a criança ou com o adolescente, né? Eu acredito que para o policial também deve ser muito gratificante, né, Michel? Passar depois uma criança abanar para ele e dizer, olha ali, a professora Brondani é o professor. Não raras vezes os colegas que são instrutores, né, há muito tempo já, eles já estão assim, passam um adulto por ele e dizem, ô professor! E como você e falou... aí o policial não lembra, você foi meu instrutor do O programa Proerd. tem 25 anos, É daqui a referência. pouco quando vê, tá lá a major ou tenente coronel Brondani lá e o aluno soldado do curso de formação de soldado falando do Proerd dela. Não é impossível. Não é comum. É comum os nossos instrutores, eles são abordados, né? Ah, você foi meu instrutor do Proerd, eu lembro até hoje da redação, a canção do Proerd, algo que marcou muito, né? E eu tenho que fazer uma referência aqui, né? Quando o Proerd no estado fez 25 anos, fazer uma referência ao Major Bortolini, né? Ele criou a canção alusiva aos 25 anos do Proerd e foi uma canção Eu assim... não conhecia esse lado do Bortolini aí, cara. Major Bortolini escritor, compositor, cara. É instrutor Proerd, né? Proerdiano, mentor, né? E ele foi muito feliz ali na canção dele, né? Tem uma parte da música que ele fala assim, nos desafios tem a coragem do leão. Então, é mais ou menos isso assim que a gente quer ensinar para as nossas crianças, E para né? a criançada é um momento de descontração, né? Eu, quando estava no colégio, quando tinha alguma aula diferente, que não de matemática, química, eu adorava. Para mim era o melhor momento, né? Aqui ela é uma currículo do ensino de educação infantil, né? Então, a educação infantil a gente trabalha com cartazes e a metodologia adotada pelo Proerd é uma metodologia ativa, que a gente faz as crianças, né, irem respondendo às indagações que elas vão fazendo, né? Então, e elas são cheias de perguntas, né? Ajuda até a criança que é mais tímida a se soltar, interagir mais. Então, fazemos um trabalho ainda de apoio psicológico. Exato. E como que é o treinamento do policial? O policial militar, instrutor do Proerd, né? Ele é um policial voluntário, que ele faz o curso de formação de instrutor do Proerd. Esse curso ele tem 80 horas de duração, 2 semanas, né? E é importante falar assim que esse curso ele resgata no policial
a criança que está adormecida dentro de nós, né? Porque não raras vezes chega um policial ali com aquela cara Bruto, rudes. bruto, né? Que a vida toda Choqueando, ali, Michel. choqueando, né? Que só trabalhou com repressão e a gente apresenta para ele um outro lado, né? Um outro universo que tu vai trabalhar com as crianças, né? E tu precisa ter toda uma pedagogia. É importante a gente dizer isso também, né? Que todos os nossos currículos são referenciados e são levam, né? O pedagogo vai dando todo o norte, toda a orientação para que a gente que se desenvolva, né? Algo que está de acordo com o ensino, né? Infantil. Então, o instrutor que passa pelo curso, ele vive uma transformação. É uma imersão ali de 2 semanas que faz com que ele deixe aflorar esse lado dele, né? Mais alegre, mais simpático, né? E que faça ele aprender a lidar com as crianças. Porque tu chegar brabo, carrancudo, tu não vai conseguir firmar o link, o elo de confiança com a criança, com o jovem. Tu precisa formar esse elo para que eles realmente captem, né, a importância do ProERD e tenham ali. Imagina, chega lá o João Marcelo brabo, a criança tá com um problema na família, ela sequer vai querer participar, né? Sim. Eu acho até que o senhor tem um perfil proerdiano. Vou fazer É. ProERD nos ares. Isso. Eu lá Olha, na eu- aviação vou policial, fazer um né, programa no feliz, ProERD nos e é ares. uma satisfação, o ProERD traz uma satisfação profissional muito grande para o policial. Porque a gente lida com o lado bom da sociedade, né? A gente trabalha com crianças Com a inocência, com a né? inocência, Com a pureza. pureza, né? Que ainda estão ali puras, né? Acreditando num mundo melhor, né? Então o ProERD hoje começa a atuar também com os adolescentes, né? Sim. Nível médio. Nível médio. Nós temos na Netflix uma série que foi veiculada, Adolescência é o nome, e repercutiu bastante na questão do cyberbullying, né? A brigada está preparada para atuar nesse meio? Sim, as lições que a gente trabalha, né? Cada uma das lições, por exemplo, o currículo do ensino do 5º ano são 10 lições, né? Então, dentro dessas 10 lições que a gente trabalha vários temas, um dos temas é o bullying e o cyberbullying. Para os adolescentes, né, do ensino médio, o currículo do ensino médio são 4 encontros, né? A gente desenvolve o empoderamento do jovem, né? Então, faz ele se tornar um upstander, né? Que seria um protagonista da sua história. E nessas aulas a gente desenvolve também o tema bullying, porque está muito forte ali, principalmente o cyberbullying, né? Então, o ProERD, nos seus currículos, está adequado para trabalhar com essas questões do bullying, que me parece que com a internet, com as redes sociais, hoje está muito mais intenso, né? E ali a série Adolescência retrata muito bem isso, né? E seu trabalho como coordenador é acompanhar, ver onde a gente precisa intensificar na brigada, a área de ação. Acredito que algumas áreas no Rio Grande do Sul devem ser sensíveis, região metropolitana. Algumas unidades tenham áreas de maior vulnerabilidade social, sejam o ponto focal para a coordenação? Foi assim, mais ou menos? O papel da coordenação é justamente dar o suporte, né, e fomentar que o ProERD aconteça lá na ponta, né? Então, a gente consegue promover isso, né, e fazer com que os instrutores, eles... até a inclusão. Sim, a gente tem uma cartilha destinada aos alunos com transtorno do espectro autista também, né? Então, uma cartilha totalmente adaptada, né? E importante que os instrutores se mantenham sempre qualificados, né? Então, passam por capacitações anuais, seminários. Então, o papel da coordenação é esse também. Nós, enquanto centro de treinamentos, nós temos também uma missão, né? Que todos os centros de treinamentos, quando um estado quer fazer um curso de formação de instrutores, tem que um estado que é centro de treinamento fazer o curso de formação, dar o curso de formação. Agora, em julho, por exemplo, o Rio Grande do Sul vai apoiar o estado do Mato Grosso do Sul. Vai ser um curso de formação de instrutores ProERD internacional, que vai acontecer ali na divisa de Mato Grosso do Sul, com Assunção. Então, a gente vai apoiar. Então, vão ter policiais militares lá da polícia, né, do Paraguai
juntamente com policiais militares da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, e nós apoiaremos com o facilitador, o coordenador do curso vai ser do Rio Grande do Sul, e o pedagogo vai ser um pedagogo nosso aqui que vai apoiar, então, nessa formação dos policiais. Então, assim, é importante, né, essa fidelidade ao programa. O policial militar ProERG, ele é um policial que ele é diferenciado no sentido que ele precisa saber como lidar, né, com as crianças e com os adolescentes. Sim, até porque pode acontecer muitas vezes, né, deve ter acontecido, né, infelizmente, do policial ter que atuar com o aluno. Um ex-aluno. Sim, prender um aluno Sim. portando alguma arma de fogo. Prender um aluno com drogas. É uma situação... Deve ser Esse é um outro tema, assim, que até a gente quer resgatar também, né? E fazer um levantamento. A gente já conseguiu fazer uma reunião com a PM3, né? Para tentar desenvolver um trabalho nesse sentido. Porque o ProERG tem várias situações que decorrem do fato do instrutor ProERG estar em sala de aula. E essa tabulação desses dados a gente ainda não faz, né? Então, por esse elo de confiança que se constrói, muitas vezes vem à tona situações de abuso, de violência contra a criança que estão acontecendo e que não chegou ao conhecimento da rede de proteção. E aí aquela criança criou um vínculo e ela se sente fortalecida e encorajada para ir se abrir ao policial. Teve uma situação, inclusive, que aconteceu agora em Rio Pardo, que a menina denunciou um caso de abuso que ela estava sofrendo em casa e inclusive, daí a Brigada Militar conseguiu prender o suspeito, né? Então, essas ocorrências, intervenções que são feitas a partir do fato de ter um policial militar em sala de aula, a gente não diz, a gente não fala, a gente não se dá conta. E deve ser super, super comum, né? Super comum. Todo instrutor ProERG vai ter uma história para contar que ele teve que fazer uma intervenção, atender uma ocorrência, dar um direcionamento, né? Que partiu do fato dele estar na escola. Então, para ver como o ProERG não é só o instrutor estar na escola, ele está próximo da comunidade, ele está com a comunidade. Aí ele está ali recebendo as informações da comunidade e ele pode dar os devidos encaminhamentos, né? Então, por isso que eu digo que no âmbito da prevenção, o ProERG, ele é magnífico. Sim. E é necessário, Com né? certeza. Meus amigos, nós estamos chegando no final da nossa conversa, teríamos a pauta, né, maior. Gostaria de fazer, então, uma situação com vocês que é um bate-bola. O João Marcelo Munhoz criou isso aí nos nos falar últimos algumas palavras suspense. E vocês falem a primeira coisa que vem à cabeça, tá? Bem tranquilo isso. Michel, família. Filhos. Brandani. Amparo, amor. Ai, uma só, né? Brigada Militar, Michel. Gratidão. Realização. Michel, IPBM. Paixão. Brandani, ProERG. A ProERG é tudo de bom, é acreditar que pode existir um mundo melhor. Se você pudesse convidar 3 personalidades para tomar um café, um bate-papo, quem seria? 3 personalidades. Poxa, agora... Cita nós dois aqui, então. Pode ser alguém encarnado ou desencarnado. Ali. Talvez Chico Xavier seria um. Meu tataravô. Essa história. História bonita. Não conheci, então é um. E eu acho que a pessoa que se eu pudesse novamente ter a oportunidade de conversar seria com a minha mãe. Que hoje não está mais com a gente. Sim. Brandani.
Mesma pergunta. É a mesma pergunta. vamos. Eu tava ouvindo o Major Michel falar Ganhou que... tempo pra ir tempo e não maturando, resolveu, né? porque assim, Não, ó, difícil. é difícil, né? A pessoa que veio na minha mente foi o meu pai. Tipo, se eu pudesse chamar pra gente ter uma conversa, assim, foi o meu pai. Sim. Meu pai, ele faleceu ali logo que eu entrei pra Brigada, 2005. Enfim, meu pai, uma família humilde, né? E ele sempre dizia assim, ó, pra nós, o nosso ensinamento, nosso legado foi que ele deixou pra mim e pro meu irmão também é policial militar, né, tenente. E ele dizia assim, estuda que o estudo vai transformar a vida de vocês. E o meu pai sentiu um orgulho imenso de eu ter passado no concurso de soldado. E aí eu fico me questionando, meu Deus do céu, o que o meu pai deve pensar quando ele olha lá de cima e vê que eu sou capitã da brigada. E aí eu quero dizer uma coisa que eu tenho, assim, meu pai, ele... Eu tenho uma gratidão por ser coordenadora do Proerd, porque parece que eu tô seguindo, tô até emocionada, né? O trabalho do meu pai. Meu pai, ele foi alcoólatra, né? Eu tinha 6 anos quando ele parou de beber, entrou para os Alcoólicos Anônimos e ele fez da vida dele, do resto da vida dele, tentar angariar pessoas para deixarem o vício do álcool. E ele conseguiu, durante a vida toda dele, ajudar muitas pessoas. E aí parece que é um legado, né? Eu estar à frente do Proerd, porque é como se eu estivesse conseguindo dar continuidade para aquele trabalho que sem nenhum conhecimento ele conseguia fazer. E aí eu tô aí podendo dar continuidade ao legado dele, né? Então, por isso que... Conheço me aquela emociona. frase, né? O acaso não existe, né? Sim. O acaso não existe, né? Michel, a gente na nossa carreira sempre tem pessoas que nos inspiram, né? Você poderia citar pra gente aí, para que a gente conheça aqueles 3 policiais militares que te inspiraram ao longo da carreira? Meu pai, né? Meu pai, meu tio, 2 brigadianos que me inspiraram e eu tenho que agradecer eles. Pai, muito obrigado. Santo Sidney, né? Lá de Pelotas. E o Adão Ferreira, que é meu tio. E se eu vou ser injusto, mas tantas pessoas boas, eu prefiro ficar nesses dois. Nesses dois. Porque eu tive colegas do CBFPM, do meu curso de soldados, que são meus irmãos. Eu tenho do CSPM, né? Exemplo do Major Quadros, que é um irmão que eu tenho, mas tantos amigos que eu tenho, comandantes, muitos, e o próprio Coronel Dirceu, que angariou o IPBM, né? Então, tantos outros que eu tive no CRPO Sul, então eu vou Muita gente. ficar Nos dois. Nos dois que eu estou aqui graças a eles, né? Que eu entrei na Brigada Militar. E você, Bruna? Eu nesses 23 anos de brigada, sim, eu me inspirei em muita gente. É muito injusto a gente escolher só 3 pessoas, né? Mas eu vou reservar esse espaço ali para Major Xisté, que foi aquela instrutora lá que na época era capitã, hoje está na reserva já há um tempão, né? Foi da primeira turma de mulheres oficiais da brigada, né? E ela foi a oficial lá que entrou e eu olhei para ela e disse assim, quero ser que nem ela, né? Meu irmão é minha inspiração. Ele é tenente, trabalha hoje no comando rodoviário, né? Comanda o pelotão rodoviário lá de Santiago. Ele é instrutor, mentor do Proerd, facilitador do Proerd, né? Ele forma, ele coordena cursos, né? A gente tem essas gradações, né? O mentor é o que forma novos instrutores, né? E ele tem uma carisma, assim, um jeito de lidar com as crianças, assim, indescritível, né? Então, ele é a minha inspiração, assim. E essa coisa é natural dele, né? Eu até tento chegar perto dele, mas eu não consigo, né? E acho que muitas coisas que aconteceram na brigada, para mim, foi por conta do trabalho que ele fazia. Justamente estar no departamento de ensino, estar na escola, estar à frente do Proerd, é porque ele já trabalhou ali, ele trabalhou com o Coronel Luigi, com o Coronel subdiretor, agora me deu um branco, Coronel Dornelles, que é uma outra pessoa assim, que quando o Coronel Dirceu me deu a missão de coordenar o Proerd, eu acho que o Coronel Dornelles ficou com pena e disse assim, eu vou ajudar essa guria. E ele tá me dando um suporte
Assim, ó, que eu tenho muito a agradecer a ele, sabe? Um excelente oficial. E ele trabalhou com meu irmão, então acho que até pelo carinho, né, que ele tem pelo meu irmão, que ele tem essa empatia comigo e tem me ajudado nessa missão desafiadora, porque para mim não é qualquer coisa, né? Então eu quero fazer acontecer. E várias mulheres, né, que eu citaria ali um exemplo, Major Michele, né? Major Michele é um exemplo de policial operacional, né? Tá sempre à frente nas ocorrências, então ela é um exemplo para todas nós mulheres, né? Sim. E tantas outras aí que tem. Então, meus amigos, nós vamos chegando ao final da nossa conversa. Foi muito Eu queria ficar mais um pouco e perguntar mais sobre o PBM, sobre o ProERD. Infelizmente, nosso tempo está encerrando. Gostaria de deixar o microfone aberto para vocês, para considerações finais. Bom, agradecer o comando da Brigada, o Departamento de Ensino pela confiança, né? Agradecer o efetivo do Instituto de Pesquisa, que são os que fazem acontecer, né, também, e que estão sempre assessorando e buscando melhorar o nosso atendimento. E dizer que o Instituto de Pesquisa ele está aberto a toda a comunidade acadêmica e principalmente para o nosso brigadiano. Aquele brigadiano que está lá, às vezes, na universidade e ele precisa de subsídio para o trabalho dele e, por vezes, ele não sabe para onde correr. Então, nós também estamos para ajudar os nossos brigadianos nas suas graduações, nas suas pós-graduações e que nos busquem, procurem o IPBM. Aquilo que estiver ao nosso alcance, aquilo que de material que puderem, a gente puder alcançar para subsidiar um bom trabalho, né? Porque não tem universidade que não indique aquele é brigadiano. Vamos ver o que ele vai escrever. Sim. E quem fomenta as questões policiais, geralmente é o policial. E quem fala, eu na minha universidade, na minha monografia, eu falei sobre o trabalho da brigada, inclusive uma parte da monografia eu falei do ProERD, que era bem na época da mudança da lei de drogas, né? E aí eu falei sobre uma repressão e prevenção. Então eu trouxe a lei e também as ações que a brigada preventivamente já fazia. Então acho que esse é o recado que eu quero deixar aqui para todos, né? Que o Instituto de Pesquisa está com as portas abertas para todos aqueles que assim entenderem que lá podem buscar materiais e assim estamos à disposição. Sim. Também aproveitar, então, para agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com os senhores. Agradecer especialmente as pessoas que acreditam, né, muito mais, né, na minha capacidade do que eu mesma, né, e que me colocaram à frente do ProERD, aí, o Coronel Dirceu. Pessoas, assim, tenho certeza que pessoas muito mais qualificadas deveriam estar aqui, né, no meu lugar. Nós temos aí exemplos, né? Coronel Silon, assim, é o pai do ProERD, ele dá o show, né? Eu fico abismada quando eu vejo ele falar, né? Major Karine aumentou a régua lá em cima, né? E aí, assim, ó, é complicado, né? A gente pegar uma função ali depois que a pessoa subiu a régua lá em cima e tu tem que, no mínimo, tentar manter, né? Então, agradecer essas pessoas e, principalmente, agradecer a todos os instrutores do ProERD que, pelo Rio Grande do Sul, fazem o ProERD acontecer. Tenho certeza que somos ProERD do jeito que somos, destaque nacional, por conta do trabalho que eles desenvolvem voluntariamente, né? Muitas vezes passando por várias dificuldades, né? Questão de logística, questões de, às vezes, até um desafio ali do comando não compreender muito bem, né? A importância do ProERD. E às vezes eles, por acreditar na causa, eles estão lá na sala de aula fazendo o programa acontecer. Então, a minha gratidão aos nossos instrutores. Para vocês verem, né? Comecei tranquila, 12/8, agora que já estou toda vermelha, nervosa, né? Emocionada. Não, mas é parte. porque falar do ProERD para mim é muito gratificante. Estamos à disposição, hein? Quando quiser, a gente volta. Claro. Olha aí, vamos fazer outro. Cara, eu agradeço mais uma vez, né? Já fico aqui, vou dar a dica para Brondani, né? Se ela conseguir colocar um major da reserva aposentado para fazer de novo o ProERD, ele já contou. Agradeço e aumenta a minha convicção, Munhoz, de que os frutos colhidos na segurança pública
são em razão do trabalho daqueles policiais que diuturnamente saem para combater o crime, né, com policiamento, mas também com os policiais que estão lá auxiliando na pesquisa para dar cientificidade ao nosso trabalho e os policiais que estão lá no ProERD ajudando com que novos criminosos não surjam na nossa sociedade. Então, cara, eu que agradeço a SBM, agradeço aí a tua atenção, a paciência do Michel, da Brandani e a tua, e fico aí para próxima oportunidade que você me convidar. Ok. Então, muito obrigado a todos, né? Agradecemos a nossa audiência e nos vemos em um próximo episódio. Até breve.